Sean todos muy pero muy bienvenidos a esta gran iglesia virtual que se ha levantado con motivo del 5º encuentro misionero Redes 2020. Sí, todo tiempo de crisis genera cambios repentinos, genera paralización, incertidumbre, pero nosotros los cristianos nos movemos en contra de las manecillas del reloj. Y es que tú y yo somos la voz, somos las manos, somos los pies del Señor. ¿Acaso estas palabras no están vigentes todavía? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque andaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. De la misma manera le dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gladios es el Centro Cubano de Desarrollo Misionero que conecta la iglesia local con el campo y acompaña al que es enviado en el proceso de extender el reino de Dios en la misión global. Su misión es la de movilizar, entrenar y colaborar con el envío de los misioneros comprometidos con su iglesia local y lo acompaña en cada paso del proceso. Nuestros valores son visión del reino, colaboración, oración, la Biblia, sensibilidad cultural, unidad de la iglesia, transparencia, efectividad y visión integral del ser humano. Además, nuestra declaración de fe está basada en el Pacto de Lausana. Como organización proveemos cuidado tridimensional sobre el misionero, de su iglesia local, de Gladios y de la agencia que lo recibe. Entrenamiento de alto nivel. Oportunidades de servicio misionero a corto, mediano y largo plazo. Guiamos al misionero desde su llamado, formación, envío, servicio en el campo y su regreso. Colaboramos en proyectos humanitarios. Nuestras áreas de servicio son movilización, entrenamiento, envío y cuidado misionero. Si quieres unirte y colaborar en el trabajo misionero siendo entrenado y enviado y aún no sabes cómo puedes, escríbenos a gladioscuba@gmail.com o a nuestras redes sociales. En cada una de ellas nos identificamos como Ministerio Gladios. Centro Cubano para el Desarrollo Misionero Gladios. 5 años haciendo misiones. Por eso esta vez Redes estará hablando sobre misiones en tiempo de crisis. ¿Cuál es su propósito? Y el llamado que Jesús nos hizo cuando dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estoy con todos ustedes hasta el fin del mundo. Y quisiera que ahí donde tú estás pudieras tomarte un momento para orar. Señor, te bendecimos en esta hora. Señor, te damos gracias, Dios amado, por tu sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Te damos gracias por hacernos tus hijos y también por la oportunidad que nos das de llevar tu evangelio, Señor, a todas las naciones. En el nombre de Jesús te suplicamos, te rogamos en esta misma hora que muchos en estos días puedan ser tocados por ti y puedan responder a tu llamado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Y yo no sé si hay alegría en tu corazón, pero en nuestro corazón hay regocijo y alegría. ¿Sabes por qué? Porque una vez más tenemos la oportunidad de echar las redes en el nombre del Señor. Adoremos juntos al Creador del universo y digámosle al mundo que Él es glorioso y grandioso. Señor del universo, eres mi roca y mi sustento. Cántalo. Digno de
Rey. Decimos, eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Cántalo. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Una vez más. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. So, eres el Dios, Dios de las naciones, lo cantaré. Lo gritaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo gritaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo gritaré. Decláralo. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo gritaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo gritaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo gritaré. Eres el Dios, Dios de las naciones, lo gritaré. Cántalo conmigo. Y no me detendré, al mundo hablaré de tu amor y tu grandeza. Cristo de tu levanta tus manos en esta hora y dilo. Siempre compartiré hasta que todo el mundo escuche. Mi voz levantaré, siempre proclamaré hasta que todo el mundo escuche. Tú eres Señor. Aleluya. Dale una fuerte alabanza al Rey porque Él lo merece. Nuestro Dios es el Dios de las naciones. No sé si donde estás puedes alabarle, pero hazlo, hazlo, hazlo con todo tu corazón. Aleluya. Porque ese es nuestro Dios. Damos gracias a Dios porque en esta gran comisión tú y yo no estamos solos, dice su palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestro Jerusalén, nuestro punto de partida, es donde quiera que estás, tu comunidad, tu familia, tu trabajo, todos nuestros dones y talentos al servicio del Señor. Y es muy, pero muy importante que el mundo entero escuche que Jesucristo se dio a sí mismo para salvarnos de la condición de muerte y de pecado, y así reconciliarnos con el Creador del universo.
Y fuimos nosotros mismos los llamados a hacer esta misión. Ahora mismo, nuestro reto principal es ir a los más cercanos. ¿Y quiénes son los más cercanos? Nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y de estudio. A partir de ahora, no perderás más tiempo. Vas a hablar y modelar a Jesús. El Evangelio ha experimentado siempre sus mayores crecimientos en tiempos de crisis, persecuciones, muertes de evangelistas y misioneros y pandemia. La COVID-19 no solo ha puesto al mundo en jaque. La Iglesia, con sus puertas cerradas, tiene que pensar en nuevas maneras de llevar a cabo la Gran Comisión, teniendo multitud de espacios virtuales donde ser testigos, lo último de la tierra, se ha acercado. Pero, ¿cómo usarlo? ¿Cómo ser efectivos e intencionales usando las redes sociales? ¿Cómo llevar un mensaje de esperanza en medio de tanta incertidumbre? Conferencistas con experiencias, misioneros que incluso se enfermaron con la COVID, estarán compartiendo con toda la juventud cristiana del 12 al 14 de noviembre sobre misiones en tiempos de crisis. En todas nuestras plataformas encontrarás información de nuestros programas. Dios está contando contigo, nosotros también. Conéctate. Y no siempre va a ser fácil, pero no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la historia de la Iglesia ha demostrado que en tiempo de crisis es cuando más el Evangelio ha crecido. Ejemplo de esto tenemos a Esteban. Esteban era un hombre que llevaba la palabra de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Y por esto fue muerto. En el momento de su muerte, sus ojos fueron abiertos y pudo ver la gloria de Dios y a su Hijo sentado a su diestra, cosas que solo experimentan los mártires de la fe. Es estar en la presencia del Señor y luego de estar allí, nada cobra mayor sentido. Es por esto que la palabra dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y en estos precisos momentos hay más de 764 mil millones de personas que nunca han escuchado hablar del Evangelio de Jesús y aproximadamente 260 millones de cristianos que ahora mismo están siendo vituperados, encarcelados y hasta muertos por causa del Evangelio de la cruz. Por eso, nuestro mayor y más inminente llamado en esta hora es el de clamar al Dios de las naciones por todas esas personas. Unámonos en oración y clamemos al Dios de las naciones. Dices que pide y recibiré, creeré, tu reino quiero ver, escucharnos al clamar por las naciones. Santo tú eres, Señor. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Envíanos a los quebrantados.
sacrificio hoy, mi vida te la doy, tuyo soy, tómalo, te entrego lo que soy, el sacrificio hoy, mi vida te la doy, tuyo soy, tómalo, te entrego lo que soy, el sacrificio hoy, mi vida te la doy, tuyo soy, tómalo, te entrego lo que soy, el sacrificio hoy, mi vida te la doy, tuyo soy, tómalo, te entrego lo que soy, el sacrificio hoy, mi vida te la doy, tuyo soy. Yo te entrego lo que soy. Te damos gracias, Señor. Te la doy, tuyo soy. Por las naciones, fe aumenta, debemos ver al clamar por las naciones. Eres mi cumple, todas tus promesas, clamar por las naciones. Fe aumenta, podemos ver al clamar. Eres que cumple todas tus promesas, clamamos a ti, A lo mejor en estos momentos puedes creer que no puedes hacer nada desde tu casa, debido a la situación en que estamos viviendo por la crisis del COVID. Pero déjame decirte algo, el Señor siempre está buscando un hombre que se ponga en la brecha entre Él y el pueblo. Y hoy te puede tocar a ti ser un intercesor. Mira cuántos misioneros están siendo enfermos. Mira cuántos sufren la situación económica. Por eso, en estos momentos levantemos sus manos y estemos con las manos levantadas, apoyando para que llegue la victoria a sus vidas. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por el privilegio de ser llamado tus hijos, Señor. Gracias por el privilegio, Padre amado, de poder estar en las filas tuyas, Señor. Te pedimos ahora, Dios amado, por aquellos misioneros, Dios mío, que están en diferentes países, Dios mío, sufriendo, Padre Celestial, cualquier situación, Dios mío. Rogamos, oh Padre eterno, que tu Santo Espíritu esté llegando hacia donde están ellos, Señor. Y que tú puedas estar fortaleciendo, Dios amado, y que tú puedas estar proveyendo para cada una de sus necesidades, Señor. Pero que tu presencia en esta hora, Señor, no se aparte de ellos, Dios mío. Y que tu palabra, Señor, siga fluyendo, Señor, hacia cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. al clamar por las naciones, fe aumenta, podemos ver al clamar por las naciones. Eres que cumple todas tus promesas, clamar por las naciones. Fe aumenta, podemos ver al clamar
Dale una fuerte alabanza al Creador. Dale una fuerte alabanza al Señor, porque Él escucha nuestras oraciones. Aleluya, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Rey. ¿Cuántas personas ahora mismo no tienen la posibilidad que tú y yo tenemos de gritarle al mundo que Él es Jesús, el Salvador del mundo? Y tú y yo lo podemos hacer. Por eso te invito a que donde estés, ya sea en tu casa, ya sea en la calle, ya sea en tu trabajo, ahora mismo tú levantes tu voz y le digas a la persona que tienes a tu lado: Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor. Yo quiero gritarle al mundo, que el mundo sepa de su amor por mí. Aleluya. La palabra de Dios, sus principios y valores encierran vida, encierran libertad, justicia, amor, gozo y paz. La iglesia ha sido contracultural en todos los tiempos. Por eso Jesús nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos advirtió que la iglesia sufriría persecución. En cuestión de semanas, el mundo cambió por completo.
Andar en comunidad se volvió una cosa del pasado. Nos vimos obligados a permanecer en el interior de nuestros hogares y lejos de nuestros seres queridos. Nuestras oficinas se instalaron en casa y nuestras iglesias se mudaron a plataformas en línea. El coronavirus se ha extendido por todo el mundo y ahora necesitamos aprender a adorar en el aislamiento y depender totalmente del Señor. La pandemia nos ha afectado a todos. Pero en lugares donde la pobreza, la discriminación y el aislamiento son una realidad constante, la probabilidad de sobreponerse es cada vez más distante. Ese es el contexto de los cristianos que son perseguidos. Por ello, la necesidad de ayudarlos ha aumentado dramáticamente. En Asia, África y el Medio Oriente, ellos han perdido su fuente de sustento debido a las medidas adoptadas frente al COVID-19 y enfrentan hambre extrema. La mayoría no recibe ayuda de sus familias, ni de su comunidad, ni del gobierno. Ellos son ignorados por causa de su fe e incluso obligados a negar a Jesús para recibir apoyo. De un día para otro, nuestros hermanos perdieron lo poco que tenían, y nuestra misión es ayudarlos, fortalecerlos y apoyarlos. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Haz una donación hoy y lleva alimento y ayuda de emergencia a los cristianos perseguidos. Mantén a la iglesia viva. En esta noche nos gozamos en presentar a un siervo de Dios que trae palabra de refrigerio, de aliento, de gozo, de vida para nosotros. Nos gozamos en presentar al pastor brasileño Alcides Martín Neto. Pastor, sea muy bienvenido. Buenas noites, jovens cubanos. Bueno, muitas gracias por este tempo muito especial para minha vida. Bueno, eu quero começar dando um saludo a todos os jovens que estão agora mirando desde Cuba e, claro, a todo o mundo por las redes sociais, por la internet. Um saludo também, em especial, a los jovens cubanos. Também eu quero deixar um saludo à equipe Gladius e, claro, muitas graças por la invitação a participar em la quinta edição de Redes. Bueno, hablarei em português porque será mais fácil, claro, levar a reflexão a todos agora nesse tempo, pero tendrás subtítulos para acompanhar. Portanto, eu vou falar em português. Boa noite para você, jovem cubano. Boa noite para você que está nos assistindo agora em Cuba ou em qualquer lugar do mundo. É mais fácil para mim falar em português, claro, porque meu espanhol não é muito bom. Eu consigo me comunicar com você, mas eu quero falar em português para ter mais liberdade de pensar com facilidade e transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração para a sua vida. Eu quero compartilhar com você neste momento uma reflexão que vai nos levar a pensar sobre a igreja primitiva, a igreja em seus primeiros anos e os seus desafios. Eu sou pastor batista, meu nome é Alcides, e eu quero apenas me apresentar de uma forma muito rápida para usar todo o tempo que tenho refletindo na palavra de Deus. Eu sou pastor batista, sou pastor membro da Convenção Batista Brasileira e eu tive a oportunidade de trabalhar na Agência Missionária dos Batistas Brasileiros, a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira por 5 anos. E foi neste tempo que Deus me deu o privilégio de viajar a Cuba 3 vezes
e neste mesmo tempo eu pude conhecer o projeto Gládios. Deus me deu essa oportunidade através de um casal de missionários batistas que morava em Santiago de Cuba, e esse casal então me apresentou o projeto Gládios, me apresentou a equipe Gládios, e desde então nós temos feito uma parceria de trabalho, temos unido as nossas forças para levar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas. Este ano, por conta da pandemia, eu não pude fazer minha viagem a Cuba, seria a 4ª viagem. Mas nós não podemos parar com o desafio de levar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Nós estamos vivendo um tempo de grandes desafios com a pandemia em todo o mundo. Aqui no Brasil, as igrejas fecharam suas portas. Aqui no Brasil, até hoje, nós temos igrejas que ainda não voltaram a ter seus cultos com os irmãos presentes no templo. As igrejas estão transmitindo o seu culto pela internet. Nós temos uma facilidade de comunicação pela internet, mas não há nada melhor do que encontrar as pessoas e poder dar um abraço. E isso ainda não é possível no Brasil. Porém, nós não podemos deixar de falar do amor de Deus por todos nós. Nós não podemos parar de falar do Evangelho de Jesus Cristo, mesmo em momentos difíceis que nós estamos vivendo. A igreja primitiva, ela cresceu muito. Ela cresceu muito neste tempo em que enfrentou grandes dificuldades. A igreja, em seus primeiros anos, ela cresceu muito sendo perseguida. Ela enfrentou as suas dificuldades. A igreja enfrentou os seus desafios, experimentando o crescimento. Enquanto ela enfrentava os seus desafios, a igreja crescia. E qual é o segredo para esse crescimento? Qual foi o segredo que aqueles primeiros cristãos viveram para conseguir crescer tanto em meio aos desafios que eles viviam, sobretudo as perseguições? Quais são os desafios que nós temos hoje como igreja, que você, jovem cubano, que você, jovem do mundo inteiro, tem hoje para continuar levando a mensagem de Jesus Cristo em tempos tão difíceis? Porque nós não podemos parar, nós não devemos parar. E eu quero ler com você um texto bíblico que se encontra em Atos dos Apóstolos. Neste texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 44 até o 47, nós vamos encontrar a fórmula, ou pelo menos algumas lições que nós podemos aprender com a igreja nos seus primeiros anos para as nossas vidas hoje como igreja do Senhor. E é interessante primeiro entender que nos seus primeiros anos de vida, esta igreja, através de Lucas, registra como a igreja vivia, como aquela comunidade vivia. Lucas, ele vai registrar cada momento vivido pela igreja em seus primeiros anos, como se fosse para nós hoje, como se fosse para você, jovem, que está participando de redes hoje, como se fosse um manual deixado naquele tempo, há 2000 anos atrás, para a igreja de Jesus Cristo hoje. O que nós devemos fazer para experimentar crescimento, para continuar crescendo, para levar o Evangelho de Jesus Cristo a todos os lugares, em meio aos desafios e agora a pandemia, está escrito aqui neste texto do capítulo 2 de Atos, que eu vou ler com você agora. Se você quiser acompanhar comigo a leitura, abra em Atos, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículos 44 ao 47, e o texto bíblico diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração,
louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o último versículo diz: e o Senhor lhes acrescentava diariamente, todos os dias, os que iam sendo salvos. Nós temos aqui um texto que vai falar da experiência do crescimento da igreja. Este texto vai nos ensinar pelo menos 3 lições que nós precisamos aprender para enfrentar os desafios que hoje você ainda tem como igreja, que eu hoje ainda tenho como igreja. O que eu posso fazer para continuar pregando o evangelho, fazendo missões, sendo um missionário onde eu estiver em tempos tão difíceis? Como aquela igreja há 2000 anos atrás cresceu tanto em meio às perseguições, como aquela igreja pôde experimentar crescimento? É o que nós vamos ver agora neste texto. E pelo menos aprendemos 3 coisas. A primeira delas é que eu e você precisamos começar a fazer do outro a nossa prioridade. Primeira lição, primeira verdade: faça do outro a sua prioridade. No texto, segundo o Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 34, Jesus ele fala com seus discípulos e ele diz assim: um novo mandamento vos dou, e esse mandamento é que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei, diz Jesus Cristo para os seus discípulos, também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que Jesus está fazendo aqui? Por que Jesus está falando essas palavras aqui? Se você puder abrir sua Bíblia em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25, você vai perceber que há a narração, há uma narrativa por parte de Jesus Cristo da parábola do bom samaritano, que todos nós conhecemos. Mas antes dele contar a parábola, o texto diz o seguinte, no capítulo 10 de Lucas, versículo 25, que se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como você lê a lei? E respondendo ele, disse: bom, a lei diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que nós podemos perceber aqui nesse texto é que aquele doutor da lei, que conhecia a lei, ele era mestre da lei, ele diz a Jesus: olha, a lei diz assim, eu devo amar ao meu próximo como eu amo a mim mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Primeiro eu vou amar a Deus, mas eu vou amar ao meu próximo como eu amo a mim mesmo. Mas no texto de João, que lemos antes, que lemos primeiro, Jesus diz assim aos seus discípulos: olha, eu dou a vocês um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Qual é a grande diferença que Jesus ensina aqui neste momento? É que antes, a referência para o amor, a referência para a minha relação com o meu próximo era eu mesmo. Para que eu pudesse ajudar o meu próximo, eu me espelhava, eu olhava para mim mesmo. Então aquilo que eu via em mim, eu transmitia para o meu próximo. Mas agora Jesus diz assim: não, a referência não é mais você, mas sou eu. Eu dou um novo mandamento, que vos ameis
uns aos outros como eu vos amei. E o amor de Jesus Cristo por nós foi um amor sacrificial. O amor de Jesus Cristo por nós, jovens que agora estão me ouvindo, me vendo, assistindo esta pregação, esta reflexão, o amor de Jesus Cristo por nós fez de nós a sua prioridade. Nós fomos prioridade para o Senhor Jesus Cristo. E o que ele ensina àquela igreja nos seus primeiros anos é que eu devo fazer do outro a minha prioridade, porque agora eu tenho um novo mandamento, e o meu referencial não sou mais eu. Eu não devo amar o meu próximo como a mim mesmo, mas eu preciso amar o meu próximo como Jesus me amou, e por isso eu preciso fazer do outro a minha prioridade. E desta forma, diz Jesus Cristo, saberão que sois meus discípulos. Saberão que vocês são cristãos quando vocês amarem o outro como eu amei vocês, colocando o outro como prioridade na vida de vocês. E é o que Paulo faz com a igreja em Corinto. No capítulo 8 da segunda carta à igreja em Corinto, Paulo leva aquela igreja, e eu não vou ler esse texto com você pode ler depois, no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 15, Paulo chama aquela igreja a ajudar os cristãos da Judéia que passavam por grande dificuldade. Paulo convida aqueles irmãos a levantarem ofertas, a repartirem o que têm, a fazer do outro a sua prioridade. Eu quero convidar você, neste momento, que está assistindo esta reflexão, a fazer daquele que está próximo de você uma prioridade, porque foi essa a experiência que a igreja primitiva viveu em seus primeiros anos. Foi assim que aquela igreja cresceu. Ela olhou para o outro e ela fez do outro, gentil, judeu e não judeu, ela fez do outro a sua prioridade. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é a fazer do outro a minha prioridade. Você, jovem cubano, é a minha prioridade. Eu, pastor, aqui no Brasil, devo ser a sua prioridade. Eu preciso orar pela sua vida. Você vai orar pela minha vida. Aquilo que eu puder fazer para ajudar do ponto de vista material, eu preciso fazer. E é por isso que mobilizo igrejas aqui no Brasil para levar doações para os meus irmãos cubanos, repartindo um pouco do que eu tenho com quem tem menos que eu. Isso é evangelho. E aí em Cuba, você vai repartir o que você tem com quem tem menos que você. Isso é evangelho. Olhando o homem todo, olhando o homem integralmente, não apenas as suas necessidades espirituais, mas também materiais. Foi assim que a igreja primitiva viveu. Mas a segunda coisa que eu quero falar para você está no versículo 44, quando o texto diz: todos os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A segunda coisa que aprendemos, a segunda lição que aprendemos, é que nós precisamos ter profundidade nos nossos relacionamentos. Jovens, irmãos, irmãs, as relações, elas iam além da superficialidade das conveniências sociais, dos encontros sociais. As relações daquele povo, daquela igreja primitiva, daqueles primeiros cristãos, iam além dos encontros sociais. Sair para um restaurante é muito bom. Poder tomar um sorvete é muito bom. Mas nós precisamos nos aprofundar mais nas relações como cristãos. Aquela igreja, aqueles irmãos, aqueles primeiros cristãos, eles não só estavam juntos, mas eles gostavam de estar juntos. Havia interesse, havia empatia uns pelos outros. Um se preocupava com a necessidade do outro. Ninguém ficava indiferente às necessidades ou às dores dos outros. Na verdade, cada um se sentia especial. Cada um se sentia acolhido justamente num tempo de perseguição,
em que ser cristão era ser desprezado. Ser cristão era não ter seus pequenos direitos sociais garantidos. Naquela comunidade, ninguém era desprezado pela sua raça, pela sua cor, pela cor da sua pele. Ninguém era desprezado pela sua condição social. Ninguém era desprezado pelas roupas que vestia. A igreja, jovens, irmãos, a igreja não pode ser, em hipótese alguma, um lugar de indiferenças, onde seus membros são estranhos uns para com os outros. E é por isso que o apóstolo Paulo fala, quando escreve aos Gálatas: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Portanto, não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, homem ou mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Nós precisamos aprofundar, em segundo lugar, as nossas relações uns com os outros. Mas eu quero terminar essa palavra dizendo que, em terceiro lugar, se nós queremos ser uma igreja que faz missões, uma igreja missionária, uma igreja que cresce apesar das dificuldades, dos tempos difíceis, nós precisamos estar dispostos a compartilhar o que nós temos. O texto termina dizendo assim: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Na oração de Jesus, na oração modelo, o Pai não é meu Pai. Jesus não ensinou o teu Pai. O pão que Jesus fala na oração modelo do Pai Nosso é o pão nosso, não é o meu pão. Jesus não fala o teu pão, o teu Pai, mas Jesus diz o Pai Nosso, o pão nosso. Nós precisamos ser uma igreja disposta a dar. Nós precisamos ser uma comunidade de cristãos dispostos a compartilhar com quem quer que seja. Quando eu levanto aqui no Brasil ofertas, doações para levar para Cuba, eu não pergunto para quem vai receber: você é um cristão? Você já se converteu? Você já entregou sua vida a Jesus para poder dar depois? Não, nós não perguntamos nada. Nós entregamos tudo aquilo que nós recolhemos aqui como ofertas, como doações, e distribuímos a todos os nossos irmãos cubanos onde nós encontramos, porque nós cremos que o Evangelho é um Evangelho que reparte. Nós cremos que o Evangelho traz uma mensagem para repartir, para compartilhar. Por isso esta é a terceira e última lição. Se nós queremos ser uma igreja que cresce, se nós queremos ser uma igreja que faz missões em tempos difíceis, nós precisamos aprender a compartilhar aquilo que nós temos. O amor de Deus precisa ser compartilhado, mas aquilo que eu tenho do ponto de vista material, mesmo que seja pouco, muito pouco, porque vocês também passam pelas mesmas dificuldades que nós passamos aqui. Nós temos muitos brasileiros que não têm tudo o que gostariam de ter, que não têm tudo o que precisam ter, mas eles aprendem a compartilhar. O Evangelho ensina a compartilhar aquilo que eu tenho com quem tem menos. A palavra-chave desse texto de Atos dos Apóstolos é comunhão. A palavra comunhão no grego é koinonia. É uma palavra que está ligada a uma participação íntima nas necessidades. Koinonia é estar com, é compartilhar, é uma comunhão íntima. A palavra koinonia, na verdade, ela é uma palavra que surgiu na igreja. É uma palavra que teve sua origem na igreja cristã.
E o que é interessante nessa experiência de koinonia da igreja é que Paulo nos ensina que nós precisamos ter tanta koinonia, tanta comunhão íntima, que nós precisamos aprender, e ele fala sobre isso, Paulo, o apóstolo, em Gálatas, precisamos aprender a levar as cargas uns dos outros, como está escrito em Gálatas 6, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas Paulo também ensina, escrevendo uma outra carta a seu filho na fé, Timóteo, dizendo que devemos praticar o bem e se enriquecer com boas obras. E Paulo termina dizendo assim: sejam solidários e generosos. Deixa eu repetir para você: comunhão, koinonia, ela é a principal característica da igreja. No relato de Lucas sobre a igreja, Lucas termina o seu relato no texto que lemos em Atos 2 com o cumprimento da missão da igreja. Vivendo essas 3 experiências que nós falamos aqui no início, quando falei que nós precisamos fazer do outro uma prioridade, quando eu falei que nós precisamos ter profundidade nos relacionamentos, e quando eu falei que nós precisamos estar dispostos a compartilhar, Lucas vai dizer que, dessa forma, a igreja cumpre a sua missão naquele tempo de crise, naquele tempo de perseguição, naqueles tempos difíceis. Por que isso acontece? Porque no versículo 47, que é o último, a Bíblia diz que todos os dias, jovens, todos os dias, não era um dia só na semana, não era só no domingo, quando o pastor fazia o apelo para a conversão. Não, todos os dias acrescentava o Senhor para a igreja aqueles que iam sendo salvos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o resultado de vivermos desta forma, fazendo do outro uma prioridade, compartilhando, vivendo dessa maneira, nós cumprimos a missão de pregar o evangelho neste mundo. Quando eu faço do outro uma prioridade, quando eu aprofundo meus relacionamentos com aqueles que estão perto de mim, quando eu compartilho o que eu tenho, eu vivo o evangelho, eu prego o evangelho com a minha vida, e o resultado é esse. E todos os dias acrescentava o Senhor àquela igreja todos os que iam sendo salvos. O que você precisa fazer então? Viver dessa forma a experiência de Atos capítulo 2, que mostra como a igreja crescia. Em meio à pandemia, em momentos de crise, o evangelho não pode deixar de ser pregado, a missão não pode deixar de ser feita, nós não podemos parar a missão da igreja, a sua missão. Portanto, faça daqueles que estão à sua volta, perto de você, uma prioridade. Aprofunde suas relações e tenha um coração aberto para compartilhar. Eu quero terminar dizendo a você que nós não podemos ficar parados, apenas assistindo a vida passar. Eu e você precisamos nos envolver. Eu e você precisamos fazer a diferença na vida daquelas pessoas que estão à nossa volta, pois nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados e somos desafiados todos os dias, independente das circunstâncias, a levar este evangelho, a fazer missões. A minha oração é que Deus abençoe a sua vida. A minha oração é que Redes seja uma bênção. La oración que tengo ahora para Deus é que Deus lhe bendiga muito. É que Deus
pueda poner em seu coração o desejo de predicar o Evangelho de Jesus Cristo. Perdão por mi malo espanhol, pero eu quero terminar deixando para vocês reto, que vocês possam ser jovens que predicam a palavra de Deus. Deus lhe bendiga muito. Jesús, desde el principio de su ministerio, dejó bien explícito de la necesidad de expandir el Evangelio por todas las naciones. Por eso Él comisionó a los 70 y les dijo unas palabras cruciales: yo os envío como corderos en medio de lobos. Con eso nos dio a entender que íbamos a sufrir oposición. Los mismos discípulos que fueron comisionados por Jesús sufrieron persecución, fueron encarcelados y hasta asesinados. Pero la palabra no se detuvo, salió de Jerusalén, llegó a Antioquía y Éfeso. Se extendió por toda Asia, cruzó fronteras, llegó a los pueblos, y todo esto en medio de oposición. ¿Cuántas cosas no habrán sufrido? Pero su amor por el Señor y su pasión por las almas gritaba muchísimo más alto. La palabra declara que aunque venga el enemigo como río, el Señor levantará bandera. Pensamos que en estos momentos estamos limitados por lo que estamos viviendo, pero déjame decirte, podemos a través de las redes sociales llegar a cualquier parte del mundo. Entonces, seamos sal, seamos luz. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber esa copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve ahí, dame una razón para hacer leña de este árbol caído, una razón para no amarle. Y dar su misericordia. ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de este árbol caído, una razón para no amarle. Lo que está limpio, si alguna vez estuve en esa situación, prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar o a criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré lo que ya redimió.
Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y no se hunde en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal para devolver el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Y ya estamos terminando por hoy nuestra revista misionera Redes 2020. Pero mañana te esperamos con muchas más bendiciones. No te las pierdas. El reloj marca la hora final de este primer encuentro. Recuerda, somos parte principal de este llamado. Y es que todos estamos comisionados. Es un mandato. No te lo pierdas. Sé parte de este mover de Dios. Aleluya. Y en esta noche no queremos que te vayas de este lugar sin aprenderte este cántico que hemos escogido como lema de este evento. Amén. Quiero invitarte a que te pongas en pie y que junto a nosotros puedas cantar en esta hora. Aleluya. Cristo, de tu nombre siempre